Capítulo 905. O Pai Celestial visita o inferno. Enquanto caminhava em direção à saída do sétimo céu, Victor pensou nas mulheres de sua vida. Ao pensar nelas, sorriu, feliz. Mas, ao se lembrar da proposta do Pai Celestial, balançou a cabeça internamente. Não quero mais, pensou. Ao se lembrar das palavras do Pai Celestial, percebeu que não queria mais. Já tinha muitos amores em sua vida. Amaterasu e Veonorá seriam os últimos a se juntarem a ele, e era improvável que ele formasse novos relacionamentos agora. Afinal, não havia sentido em fazer alianças políticas por meio do casamento quando seu poder já era forte demais. O que preciso agora é de estabilidade e consolidação, pensou Victor. Devido ao seu repentino aumento de poder e influência, ele precisava estabilizar tudo para ter uma base sólida, mesmo que não fosse sua intenção. Ele estava cometendo um grande erro que seu mestre havia apontado desde o começo. Não ter uma base estável. Se a estrutura principal for forte o suficiente, você pode lidar com qualquer tipo de trabalho. Essas palavras se aplicavam a tudo, não apenas ao treinamento. É por isso que Victor aceitou a aliança política com o Pai Celestial, mas não aceitou explicitamente a aliança matrimonial. Para onde devemos ir primeiro? Victor perguntou ao Pai Celestial. Vamos fazer um passeio. Mas nosso destino é a região mais profunda do inferno. O Pai Celestial revelou suas intenções, sua aparência toda feita de luz novamente. Justo, Victor assentiu, que seu mestre havia apontado desde o início. Não tendo um porquê, Victor aceitou a aliança política com a base estável do Pai Celestial, mas não aceitou explicitamente a aliança matrimonial. Se a estrutura principal for forte o suficiente, você pode lidar com qualquer tipo de para onde devemos ir primeiro. Victor perguntou ao Pai Celestial. Trabalho. Essas palavras se aplicavam a tudo, não apenas ao treinamento. Vamos fazer um tour, mas nosso destino é a região mais profunda do inferno. Ariel parecia ter muito a dizer sobre a decisão repentina de seu pai de ir para o inferno. Ela achou muito perigoso para ele ir sozinho, tendo apenas ela como guarda. No entanto, se fosse a decisão de seu pai, ela não podia dizer muito, mas estava claro que não estava muito feliz. Nero e Opis, venham aqui. Sim, pai. Nero assentiu. Opis também. Logo, as duas garotas estavam na frente de Victor. Ele levantou a mão levemente, e um poder vermelho as cobriu. O que é isso? Uma proteção contra miasma, explicou Victor. Apesar de ter minhas bênçãos e ser bastante resistente a miasma, ele ainda é corrosivo para os vivos e mortais. Então é preciso cautela. Essa é uma boa ideia. Afinal, o miasma no inferno ficou mais forte desde a fusão dos outros infernos. O Pai Celestial apoiou a decisão de Victor. Victor concordou com as palavras do Pai Celestial. Ariel, venha aqui. Sim, pai. Ariel se aproximou de seu pai, e a cena se repetiu, com um poder branco e puro cobrindo o corpo de Ariel. Embora não fosse exatamente imortal, ela ainda era um ser puro, e o contato direto com um miasma tão forte quanto o do inferno atual poderia prejudicá-la e corromper sua mente. Mesmo que tal possibilidade fosse improvável com o Pai Celestial por perto, era melhor garantir que nada desse errado. Metis fez beicinho ao ver a cena. Por que não recebia o mesmo tratamento? Ela sabia por que não. Ao contrário de Nero e Opis, ela era um dragão, uma deusa dragão. Para ser mais específica, ela podia se defender naturalmente do miasma, pois os dragões eram seres naturais capazes de se adaptar à maioria dos ambientes hostis. Mas, mesmo entendendo isso, não significava que gostasse ou aceitasse. Ao chegar à porta que levava ao sétimo céu, Victor notou uma flutuação no espaço e percebeu que poderia abrir a porta para o inferno ali. Vamos lá, vou te mostrar minha primeira cidade. Como você vai? O Pai Celestial estava prestes a perguntar algo, mas ficou em silêncio quando um portal vermelho apareceu atrás de Victor. Ariel arregalou os olhos com o que acabara de ver. Victor havia ignorado casualmente as defesas de um panteão inteiro ao criar um portal para o inferno na parte mais protegida do céu. Esse simples gesto a fez entender perfeitamente com que tipo de ser eles estavam lidando. Por outro lado, a reação do Pai Celestial foi mais calma, apenas erguendo uma sobrancelha. Curioso. Entendo. Uma flutuação espacial. Ele abriu uma fenda com uma falha tão pequena que é quase imperceptível, a menos que você a procure ativamente. Este era um fato impressionante, mas também assustador, pois essas flutuações espaciais existiam em todos os panteões. A menos que um deus do espaço existisse na dimensão, era impossível não haver pequenas fendas imperceptíveis. Se Victor conseguia explorar isso tão facilmente,
Significava que ele poderia, teoricamente, enviar seu exército para onde quisesse. Vamos tentar não pensar muito nisso, ou vou enlouquecer, pensou o Pai Celestial. Bem-vindo a Alexandria, a cidade dos comércios. Ariel, Opis, Metis, Nero e o Pai Celestial arregalaram os olhos quando viram a cidade. Especificamente, seu tamanho. Qual o tamanho desta cidade? Perguntou Metis, quebrando o silêncio. A cidade à sua frente era o exemplo perfeito de uma cidade turística. Não sei o número exato, mas já ultrapassamos o tamanho de Tóquio e estamos nos aproximando de um país pequeno. Isso ainda pode ser chamado de cidade? Ariel fez uma pergunta honesta. Sim. Respondeu Victor, um tanto confuso. Para ser sincero, ele também não sabia, mas não estava com vontade de mudar agora. Então deixou como estava, pai. Victor olhou para Opis, que segurava seu braço direito. Sim, minha filha, tudo isso é seu? Sim. Uau! Exclamou Opis, chocada. Ela sabia que seu pai tinha seu próprio mundo particular, mas não conseguia compreender a escala de quão grande era um mundo. Para ela, esta cidade era maior que o mundo particular de seu pai, pois continha mais seres vivos. Levará anos para que eu visite todos esses lugares, comentou o Pai Celestial enquanto olhava para uma área específica chamada Distrito dos Súcubos. Ele viu várias súcubos andando por aí com roupas muito provocantes. Viu não apenas súcubos, mas também muitas outras demônios femininas. Não recomendo visitar essas áreas, porque... Bem, essa é a área mais 18 desta cidade. Todos os 7 pecados estão reunidos naquele lugar, por assim dizer. Victor foi bastante evasivo em sua resposta devido à presença de crianças, mas todos aqui entenderam o que ele estava falando, exceto Opis, que não se importou e não ouviu, apenas olhando para os prédios ao seu redor. O olhar que Ariel lançava ao pai poderia facilmente perfurar os metais mais fortes do mundo. Felizmente, a falta de vergonha do Pai Celestial era um dos seus pontos fortes, e ele facilmente ignorou o olhar da filha. Vamos para a próxima cidade? Sim. No futuro, virei aqui para pesquisar esta cidade mais profundamente. Você não pode, disse Ariel. Ela nunca fora de questionar o pai, mas não o deixaria cair em decadência. Ela era general dele. O Pai Celestial olhou para Ariel, incrédulo, e por um instante, teve flashbacks do Vietnã ao ver a expressão no rosto de Ariel. Ela tinha a mesma expressão que Lúcifer tinha quando traiu. Pai, a líder dos anjos não deveria andar num lugar tão obsceno. Tenha um pouco de decoro. Ariel corou profundamente ao olhar para as vestimentas das mulheres demônios. Você está certo. O Pai Celestial concordou com as palavras de Ariel. Fico feliz que você tenha entendido. Ariel suspirou aliviada. Victor, que observava de lado, sorriu ironicamente, pois sabia claramente que o Pai Celestial definitivamente voltaria. Ele estava curioso sobre aquele lugar. Pai, o que é isso? Nero perguntou, apontando para um local, especificamente para um enorme estádio à distância. N0 HMM. É lá que conduzimos nossas guerras. Guerras. Todos ficaram confusos quando ouviram o que ele disse. Vamos dar uma olhada antes de ir para a próxima cidade. Victor começou a voar em direção ao estádio. Quando chegaram ao estádio, os olhos de todos se arregalaram ao verem seu tamanho real e quantos demônios estavam presentes. Nunca vi tantos demônios juntos, exceto durante uma guerra, murmurou Ariel. Só o número de seres infernais ali superava completamente o número de anjos. Como você sabe, os demônios têm impulsos destrutivos que variam de acordo com seu pecado capital, mas a maioria desses impulsos é focada em destruição, prazer ou ganho de poder. Usei essa mentalidade para criar o distrito Sucubus em cada uma das cidades, assim como este estádio onde travamos a guerra. O que vocês estão vendo agora é uma representação física da guerra em diferentes cenários. Essa prática serve como esporte, mas também como treinamento para garantir que toda a população tenha experiência em combate. Todos se concentraram na metrópole que se parecia muito com o ambiente urbano da cidade de Paris. Até a Torre Eiffel foi recriada. Uma guerra estava ocorrendo neste cenário urbano. O piso encolheu visivelmente quando uma mulher demoníaca decapitou outra. É aceitável matar? Está tudo bem. Como você sabe, demônios não morrem permanentemente, a menos que sejam atingidos por uma de suas fraquezas. Quando morrem normalmente, tudo o que acontece é que hibernam por um tempo e depois revivem. O Pai Celestial se concentrou em um local que parecia ser onde se encontrava a equipe de demônios que havia morrido.
Logo ele notou a alma do demônio se reformando naquele local, e então ela foi revivida. Droga, eu morri. A mulher rugiu de raiva e sentou-se em seu assento, bufando e irritada. Pelo que entendi, você precisa de outras almas para permitir que os demônios revivam rapidamente. Isso mesmo. Mas descobrimos que quando um demônio morre no inferno, sua alma vai para a atmosfera e, nesse processo, a alma perde força. Aproximadamente 30% de sua força é perdida nesse processo. Para demônios mais fracos, essa perda não é significativa, e eles podem ser revividos rapidamente, mas para demônios mais fortes, isso é um grande revés. Então eles precisam de tempo para se recuperar. Com esse conhecimento em mente, selamos este estádio com runas demoníacas. Se um demônio morrer aqui, sua alma não escapará para a atmosfera, ela permanecerá perto do local onde morreu. Nesse processo, eles perdem apenas 1% de sua força, permitindo que sejam revividos quase instantaneamente. A explicação de Victor deixou Metis, o Pai Celestial e Ariel tão chocados que eles ficaram em silêncio por um longo momento, apenas observando a guerra se desenrolar abaixo. A propósito, preciso atualizar as runas dos estádios. Devo colocar isso na minha lista de tarefas futuras, disse Victor em voz alta. O Pai Celestial estreitou os olhos ao ver a situação abaixo dele. Ele não era tolo, conseguia ver claramente o que Victor estava fazendo. Ele estava preparando todos os seus cidadãos para uma possível guerra, e era por isso que as guerras que aconteciam naquele estádio eram tão elaboradas, como um treinamento de alto nível com realismo. Ariel também percebeu isso, e ela teve que dizer que, como um rei, esse homem sabia como travar uma guerra. Bem, ele é um deus da guerra, não é? Ariel agora entendia por que ele recebera aquela divindade. Parece divertido. Posso participar? Nero perguntou ao pai. Talvez, respondeu Victor enquanto considerava várias medidas de segurança para Nero. Afinal, ela não era um demônio, então, se morresse ali, morreria para sempre. Bem, não para sempre, já que ele poderia facilmente revivê-la agora, mas sua preocupação ainda existia. Ele não queria que ela experimentasse a morte naquele momento. Isso realmente mudava as pessoas. Nero fez beicinho porque seu pai não deu permissão rapidamente como costumava fazer. Mas ela viu que ele disse talvez, o que significava que ele estava considerando o assunto. Nero era uma boa menina, então não fazia birra por causa disso nem nada. Ela era muito obediente com o pai. Este lugar é incrível, Victor. Eu sei, certo? Victor sorriu levemente. Agora entendo por que os seres do inferno não querem sair daqui, disse o Pai Celestial, pensando naquele diabinho que parecia muito orgulhoso de viver no inferno. Bem, não se deixe enganar pelas aparências. Isto ainda é o inferno, e os campos de punição ainda existem. Só não os deixo visíveis para todos porque não é bom para o marketing. Isso é muito capitalista da sua parte. Você não é um monarca. Sim, sou, mas não se pode escapar do capitalismo. Então por que não simplesmente controlá-lo? Afinal, sou conhecido como o rei demônio da tirania. Victor riu, divertido. Uma boa ideia. Ariel sentiu um suor frio escorrer pelo rosto ao ver a expressão do pai. Mesmo que ele fosse feito inteiramente de luz agora, ela conseguia perceber as nuances do rosto dele como se ele sempre o tivesse observado. Vale ressaltar que ela não estava feliz com o fato de Victor ter influenciado seu pai de forma negativa. Victor assentiu. Vamos para o próximo destino. Sim. Capítulo 906. O Pai Celestial visita o inferno. 2. Bem-vindo a Alcântara, o grande centro econômico do inferno, localizado nas camadas médias do inferno. O ar aqui está muito mais denso do que antes. Muito mais denso do que eu me lembrava também, pensou Ariel. Que visão é essa de uma metrópole cheia de arranha-céus? Estou no futuro. O Pai Celestial piscou os olhos 2 vezes. Até enxugou-os um pouco, pensando que estava sonhando ou algo assim, mas não. Era realidade. Este lugar parecia ter saído de uma fantasia futurista. Bem, diferente da primeira cidade, aqui nos concentramos mais em desenvolver negócios e a economia de todo o inferno. Em lucro total, mais de 10 trilhões de knus são gerados a cada ano, mas esse valor pode aumentar ou diminuir dependendo das minhas decisões. Knu. Perguntou o Pai Celestial. A moeda do inferno. Respondeu Victor. O inferno tem moeda? Ariel exclamou em choque. Claro que sim. Sendo uma grande economia, como poderíamos não ter nossa própria moeda? Eu não mencionei isso na reunião dos seres sobrenaturais. Pensou Victor, confuso. Ele se lembrava de ter mencionado isso na reunião dos seres sobrenaturais, mas,
Aparentemente, algumas pessoas não levaram a sério. A propósito, a taxa de conversão equivalente é de 1 CNY para 7 dólares humanos, explicou Victor. Como a sua moeda vale mais do que outras moedas? Isso não faz sentido. Para que isso aconteça, outras economias deveriam estar comprando a sua moeda, disse o Pai Celestial. Quem disse que não são? Victor sorriu. O Pai Celestial ficou em silêncio. Como isso nunca foi descoberto antes, os demônios são muito melhores que as bruxas em fazer contratos, mas, notavelmente, nós só usamos isso no passado para fazer contratos injustos, o que levou outros seres a procurar brechas nos contratos. Se ambas as partes tiverem um contrato justo, elas não vão reclamar, certo? Certo. O Pai Celestial só pôde confirmar as palavras de Victor. Percebeu mais uma vez que o havia subestimado completamente. O inferno havia se tornado um lugar que eles não podiam derrotar. Victor, não falamos sobre casamento. Discutiremos isso no futuro. Sinto que você está evitando esse assunto deliberadamente. Bem, se você tivesse esposas como a minha, você entenderia um pouco. Ele sorriu levemente ao pensar nas expressões adoráveis que suas esposas fizeram quando descobriram que ele havia se casado com a Amaterasu. E você tem razão, estou evitando esse assunto por enquanto. Afinal, preciso consolidar minha influência e poder. No futuro, podemos discutir isso. Victor não queria se envolver em outras alianças matrimoniais naquele momento. A proposta de Amaterasu era simplesmente boa demais para ele recusar. Ele receberia uma bela deusa e o conceito da criação, ganhando um novo fragmento de divindade. Como poderia recusar tal presente? O mesmo se aplicava a Velnorá, que era uma ex-senhora suprema de seu setor. Sua proposta era simplesmente tentadora demais para ser recusada. Mas, por enquanto, ele não queria pensar nisso. Com a evolução do seu próprio setor, ele precisava estabilizar completamente sua facção e resolver várias pontas soltas para que aqueles com intenções hostis não conseguissem prejudicá-los. Vendo que o Pai Celestial não parecia convencido, Victor fez uma proposta. 50 anos. Em 50 anos, tornarei minha facção muito mais forte do que atualmente e muito mais estável, com um governo que poderá ficar de olho em tudo. Victor queria implementar integralmente tudo o que havia feito no inferno em seus outros domínios, mas esse era um processo longo. Até mesmo o inferno levou muito tempo para chegar onde estava agora, mas, felizmente, ele tinha esposas competentes com ele, e podia fazer isso com mais facilidade agora, já que tinha experiência anterior. Nesse tempo, também posso abordar a questão relacionada à minha mãe. Para um ser que podia ler sentimentos e perceber emoções, era dolorosamente óbvio como sua mãe estava olhando para ele. Ele precisava sentar com ela e conversar como dois adultos funcionais. Espera, esquece isso. Eles precisam sentar e conversar como dois adultos funcionais de Supernatural, sem mencionar as recentes adições à família Fulger, as deusas gregas e uma certa árvore do mundo da negatividade que ainda estava escondida dele. Sem esquecer que ele precisava ir ao panteão nórdico e verificar o dragão duende. E não nos esqueçamos das outras figuras de interesse que estavam observando Nightingale. Essas duas mulheres poderosas podem pensar que são invisíveis aos sentidos de Victor, mas claramente não eram. Hugo. Victor gemeu internamente. Só agora ele havia percebido quantos problemas pessoais havia ignorado por estar tão ocupado com seus inimigos. A declaração de Victor para todos foi simples. Preciso limpar minha casa primeiro. Depois disso, podemos conversar sobre o que você propôs, mas isso não significa que nossa aliança não esteja em vigor. O Pai Celestial entendeu essas palavras, mas, em vez de tranquilizá-lo, essa declaração só o aterrorizou ainda mais. Se, em apenas 50 anos, ele conseguiu tornar sua facção ainda mais forte, o que aconteceria em 100 anos? 1000 anos? 10.000 anos? Ele não conseguia nem imaginar o nível de potencial de tal grupo, uma aliança sólida e essencial. Ele olhou para Ariel e pensou que deveria começar a prepará-la para o futuro. Ao ver a expressão do pai, a Serafim não ficou nada feliz. Na verdade, ela tinha um pressentimento de que passaria por algo terrível no futuro, mas seu pai não lhe faria mal, certo? Certo, porque ela não tinha confiança nos próprios pensamentos. Ariel suspirou internamente. Metis, que observava a interação, estreitou os olhos levemente, e suas pupilas dracônicas ficaram ainda mais nítidas. Como um dragão, ela era naturalmente mais possessiva do que o normal, especialmente quando se tratava de seu pai, a quem considerava o melhor de todos.
Assistir a essa interação a deixava bastante irritada. Sentindo as emoções de Metis, Victor sentiu que vivenciaria muito disso no futuro, quando suas filhas nascessem. Como ele sabia que só teria filhas? Bem, um palpite e a visão que Violeta lhe contou apenas solidificaram esse pensamento. Aquela mulher que apareceu em cima de um dragão branco era claramente uma de suas filhas. Seus olhos violeta e cabelos brancos revelavam completamente sua ascendência. Já que a futura Violeta não reagiu muito, ela provavelmente é minha filha com Agnes. Pensou Victor. Além da aparência futurista, não há muito o que ver aqui, comentou Metis. Apesar de ter atrações como bares, o Coliseu de Guerra e o Distrito Sucubus, estava claro que faltava atração no lugar. Nem a cidade em si era tão grande quanto Alexandria. Bem, esta cidade foi construída para ser o centro econômico do inferno, então seu propósito é bem claro. Você pode ver que este lugar é onde os negócios dos seus são sediados. Então é aqui que vive a alta sociedade? Perguntou Nero. Enquanto isso, Opis apenas observava o lugar com desinteresse. Para ela, a primeira cidade era muito mais atraente do que esta, embora os prédios ali fossem bem grandes. Tudo isso pertence ao meu pai. Papai é incrível, melhor que o outro pai, ela sentiu internamente. Vlad, que estava em Nightingale no momento, de repente desenvolveu um mau pressentimento, como se estivesse perdendo alguma coisa. Que sensação é essa? Ele estreitou os olhos, confuso. Em resposta à pergunta de Nero, Victor respondeu, claro que não. É aqui que os negócios se estabelecem. A alta sociedade fica na nossa cidade vizinha. Vamos para a próxima cidade? Sim. Milímetros. Ok, os seres ao redor deles deram sua confirmação. Victor abriu o portal, mas devo dizer, Victor, a segurança aqui não é um pouco baixa. Já estamos na segunda cidade e, ainda assim, nenhum demônio se aproximou de nós. Diante das palavras do Pai Celestial, Victor apenas esboçou um pequeno sorriso. Tem certeza? O Pai Celestial semicerrou os olhos diante do sorriso irritante de Victor, percebendo claramente que não estava enxergando nada ali. Decidindo investigar mais a fundo, liberou uma explosão de energia positiva. Com esse impulso, as sombras invisíveis ao redor deles desapareceram por um breve momento, revelando milhares de demônios das sombras observando cada movimento deles. Santo Inferno! O Pai Celestial arregalou os olhos. Como não havia notado tantos seres por perto? N/N, Ariel prontamente se posicionou diante de seu pai, mas estava claro que diante de tantos demônios, ela não estava muito confiante na vitória. Victor e o Pai Celestial não prestaram muita atenção à reação de Ariel. Senti uma sensação de formigamento como se alguém estivesse me observando. Então foi isso, disse Opis. Ela não se preocupou muito com essa sensação de formigamento, afinal, ela estava com o pai, e nenhum mal lhe aconteceria enquanto estivesse com ele. Ela tinha 100% de certeza disso. Os demônios das sombras são uma raça que mantenho exclusivamente ao meu lado, a ponto de colocar qualquer novo membro nascido dessa raça sob meu comando. É muita gentileza sua. O olhar do Pai Celestial tornou-se solene. Ele sabia muito bem o que torna alguém um demônio das sombras. O desespero, o mais puro desespero experimentado na vida, é o que os leva ao abismo do desespero. Essas são as vítimas geralmente mortas pelas circunstâncias de seu nascimento, como pobreza extrema ou um país devastado pela guerra. Geralmente, nesses casos, elas não tinham escolha a não ser morrer, independentemente do caso. Enquanto o ser estivesse em extremo desespero, ele acabaria nesta parte do inferno. Estou apenas investindo recursos onde são necessários. Não há necessidade de pensar nisso como algo significativo, disse Victor. Eu sei. O Pai Celestial continuou a sorrir com o sorriso orgulhoso de um avô olhando para seu neto. Victor revirou os olhos ao ver a expressão de avô do Pai Celestial. Ele estava com preguiça de esclarecer o mal-entendido, então simplesmente seguiu em direção ao portal. Senhoras e senhores. Bem-vindos a Abaddon, a capital real do inferno. Um silêncio incrédulo pairou sobre o grupo. Apesar de terem presenciado aquela cena no encontro de seres sobrenaturais através da técnica de observação de Victor, era completamente diferente de testemunhar a cena com os próprios olhos. Victor sorriu satisfeito diante do silêncio incrédulo. Todo esse trabalho se devia às suas damas demônios, que gostavam de fazer tudo com maestria, especialmente Helena, que, graças ao seu poder, conseguiu construir a cidade inteira em um ritmo muito mais rápido do que o normal. Algum tempo se passou desde o encontro dos seres sobrenaturais e, à medida que o tempo passava um pouco mais rápido no inferno,
Algumas mudanças eram visíveis. Na cidade, por exemplo, as 7 torres estavam agora mais robustas e ligeiramente maiores do que antes. O castelo do rei demônio podia até ser visto à distância devido ao seu imenso tamanho. O castelo foi claramente projetado para ser habitado por um dragão. Um exemplo disso é que ele era do tamanho de uma montanha inteira, embora a forma de dragão de Victor não coubesse nem naquele castelo. Apesar de ele conseguir encolher o próprio corpo, com apenas um olhar, Victor percebeu que apenas as formas de dragão de suas esposas caberiam naquele castelo. O Pai Celestial ficou chocado com o surgimento de uma sociedade funcional no inferno, mas não foi isso que o chocou de verdade. Foi a velocidade com que os demônios reagiram à visita. Ao contrário de antes, ele continuou enviando pulsos de energia positiva para verificar os arredores. Do momento em que eles apareceram até Victor dizer as palavras de boas-vindas, toda a área foi completamente cercada por vários demônios das sombras. Ele também podia ver outros demônios nos prédios da cidade olhando para eles com expressões neutras, mas cautelosas, prontos para qualquer coisa. Tudo era eficiente demais. A reação dos demônios à visita repentina deles foi muito melhor do que a dos seus anjos, e isso disse muito sobre a já impecável capacidade de liderança de Victor. Victor. Sim, o Pai Celestial olhou para Victor com um olhar muito sério. Você também quer governar o céu? Diante dessa pergunta inesperada, até Victor demonstrou uma expressão de choque. Ariel não teve coragem nem disposição para reagir às palavras do pai. Era constrangedor admitir, mas ela tinha pensamentos semelhantes aos do pai, porque o inferno parece melhor que o céu. Há algo errado aqui? Os valores estão sendo invertidos? Pensou Ariel, extremamente confusa com seus sentimentos agora. Capítulo 907. Um ódio que não pode ser apagado facilmente. Pare de enrolar e vamos continuar nossa turnê. Victor revirou os olhos ao ouvir as palavras do Pai Celestial. Dominar o céu? Ele está brincando. Eu não quero isso. É muito trabalhoso. O que Victor achou problemático foram os próprios anjos. Essas criaturas respeitavam apenas o seu Criador, portanto, governar o céu pela força como demônios era impossível. Ao ver Victor se virar, o Pai Celestial pensou, mas eu não estava brincando. As mudanças que Victor causou no inferno foram tão significativas que ele nem conseguia mais reconhecer aquele lugar como inferno. O inferno que seu filho Lúcifer e Diablo governavam era mais primitivo do que isso. Não havia comparação entre os dois antigos reis demônios e o atual. Aliás, seria um insulto compará-los a Victor. Enquanto os outros reis demônios se contentavam em viver na mediocridade, Victor elevou o padrão de vida em todo o inferno ao nível de uma civilização humana mais avançada. Vendo tal mudança, não havia como o Pai Celestial não se comover. Ele também queria isso para si. Ele tinha vergonha de dizer isso, mas, como líder, não era alguém muito capaz. Ele era principalmente um criador, um engenheiro, por assim dizer, e deixou a maior parte do trabalho de liderança para seus generais. Mas mesmo essa autoridade era limitada. Os generais não podiam fazer o que quisessem no céu, e sempre havia coisas que precisavam pedir ao Pai Celestial. Mas mesmo que tivessem a autoridade necessária, não fariam uma revolução como Victor. A razão pela qual Victor revolucionou o inferno foi tanto sua mentalidade de guerreiro quanto sua mentalidade de humano. Embora mais tarde tenha se transformado em uma raça de vida longa, sua raça inicial ainda era humana, e a mentalidade de humano ainda existia nele. Por isso, ele não perdeu tempo e revolucionou tudo ao seu gosto. Parem de me olhar como se eu tivesse feito tudo sozinho, porque não fiz. A maior parte do trabalho foi feita pelas minhas esposas demoníacas. Sem elas, este lugar continuaria sendo o mesmo inferno de antes. Victor falou, e ele não estava mentindo quando disse que, se não fossem os poderes de Helena, a experiência de Lily, a criatividade e inteligência de Aline, além da dedicação de Vepar e Vini, o inferno atual não seria possível de ser criado. Mas essas mulheres não teriam tido a oportunidade de fazer o que quisessem se você não tivesse aberto o caminho para elas, certo? Afinal, o inferno não é tão gentil. Victor ficou em silêncio diante das palavras de seu Pai Celestial. Ele não tinha nada para contestar, afinal, ele estava certo. Se Victor não existisse, essas mulheres enfrentariam muitos demônios contrários às mudanças. Mas, devido ao seu poder e reputação de tirano, seu progresso foi muito tranquilo. Poderíamos dizer que a própria existência de Victor serviu como um amortecedor para esses demônios mais ousados não fazerem nada. Embora no começo ainda houvesse aqueles tolos que ainda estavam contra ele. Bem,
Eles são apenas comida de cachorro agora. Não há necessidade de se lembrar deles. O que é isso? É uma estátua de Lilith? Ariel perguntou enquanto olhava para o centro de um quadrado, onde viu uma grande estátua de Lilith. O Pai Celestial e Ariel olharam para Victor em busca de respostas, e tudo o que Victor disse foi: bem, ela é bastante popular como ídolo. Ídolo. O Pai Celestial e Ariel pareciam ter ouvido a coisa mais absurda de suas vidas naqueles poucos segundos. Sim. O trabalho principal dela no inferno hoje em dia é ser um ídolo para todos os demônios. A popularidade dela pode ser maior que a minha. Victor falou. Os dois seres celestiais ficaram em silêncio. Um inferno futurista que parecia saído de um livro de ficção científica. Eles poderiam lidar com isso, mas... Lilith. Aquela Lilith agindo como um ídolo. Que diabos? O céu congelou e eles não perceberam. Aqui, um show dela vai passar agora, Victor falou enquanto olhava para uma tela nos prédios próximos à praça. O grupo olhou para o prédio, e a imagem começou a mudar. Logo, Lilith apareceu, dançando com um grupo de súcubos ao som de uma música bem pop. O que diabos estou vendo? Ariel comentou, incrédula. O Pai Celestial não culpou a filha por essa reação, pois sentia a mesma coisa. Ele não conseguia ver nenhum traço daquela mulher demoníaca que odiava o céu na sorridente Lilith. De certa forma, ela até se parece com Lilith originalmente no Éden. Uma mulher livre, espontânea e divertida, muito parecida com Eva. O Pai Celestial pensou, só. Só como você conseguiu realizar essa façanha de transformar Lilith? Ariel perguntou a Victor. Bem, dívidas podem mudar as pessoas, mas eu não esperava que ela acabasse gostando desse trabalho também. Ele riu levemente. A princípio, Victor sugeriu isso como uma forma de ela ganhar dinheiro para pagar dívidas e usar sua popularidade para o bem de seu governo, mas nem ele esperava por isso. Mas está tudo bem, não é? Contanto que ela esteja se divertindo. Ariel olhou para Victor sorrindo e depois para Lilith, que parecia estar se divertindo sem nenhuma preocupação no mundo. Devido à ambição de Lilith de destruir o céu, a progenitora dos demônios frequentemente entrava em conflito com os anjos, especialmente os serafins da mais alta ordem e as 7 virtudes. A própria Ariel já havia se desentendido com Lilith diversas vezes. Ver alguém que poderia ser descrito como seu inimigo jurado se divertindo sem nenhuma preocupação no mundo a afetou profundamente. A serafim da generosidade começou a sentir algo que nunca havia sentido antes em sua vida. Inveja, a mais pura e inalterada inveja. Não é justo. Enquanto ela estava ali trabalhando incansavelmente, aquela mulher vivia uma vida despreocupada. Simplesmente não era justo. O Pai Celestial começou a suar frio quando viu as asas de seu general oscilando entre o escuro e o branco. Ariel. Ele falou asperamente. Ao ouvir seu tom, Ariel enrijeceu-se e olhou para o pai. Controle-se. Sim. O Pai Celestial olhou para Victor com olhos complicados. Ele sabia que não era culpa dele, mas sim uma reação natural ao ver Lilith. Um sentimento que ele entendia muito bem. Afinal, de todos os presentes, Lilith era a mais conhecida por aqueles dois. Mas ele não pôde deixar de querer alertá-lo para não fazer aquilo de novo. Agora que aquilo que ele não queria que ele fizesse permanecia oculto em meio a uma névoa de sentimentos complexos. Ele sentia que precisava dizer algo, mas não sabia o que era. Que estranho. Para alguém que sempre sabia o que dizer, esse sentimento de dúvida era novo para ele. Vendo a reação dos dois seres celestiais, Victor balançou a cabeça internamente. Esse era um dos motivos pelos quais ele também não queria lidar com os anjos. Esses seres estavam tão acostumados a reprimir seus sentimentos que qualquer sentimento negativo que sentissem seria sentido com força máxima. Reprimir seus sentimentos nunca é bom, independentemente de você ser um anjo ou não, pensou Victor. Pai. Victor olhou para o PIS. O que é isso? Ela apontou para um luxuoso prédio de 10 andares. Este é um dos lugares onde vendemos nossas armas. Por que é tão luxuoso? Como eu disse antes, o conflito é um dos entretenimentos que os demônios mais apreciam, então o mercado de armas é bastante ativo. Todos os dias, os demônios lançam um novo protótipo de uma arma diferente. Isso é supervisionado, certo? Perguntou o Pai Celestial. Claro, meus soldados supervisionam pessoalmente os negócios mais importantes. Os olhos de Victor brilharam em um tom violeta com um toque de pura violência e sadismo. Duvido que eles tentariam fazer algo ilegal na minha frente. A imagem da punição daqueles que traem o rei do inferno está bem viva na mente de todos os demônios.
Se não quiserem se tornar uma escultura digna dos livros de Lovecraft, é melhor obedecerem. Isso é um sabre de luz? Nero estreitou os olhos. Ela os esfregou por um momento, pensando que estava vendo coisas, mas quando olhou novamente, viu um sabre de luz. Pai, isso é um sabre de luz. Bem, sim. Digamos que os demônios ficaram sem ideias para novas armas e acabaram copiando armas de outras franquias, comentou Victor. A primeira vez que viu isso, também ficou surpreso. Chegou a testar algumas armas e viu que funcionavam da mesma forma que em outras franquias. Victor não fazia ideia de como os demônios faziam isso, e também estava com preguiça de ler o relatório de Aline, então simplesmente aceitou as coisas como estavam. Afinal, ele não estava causando mal a ninguém, e a economia estava se recuperando, e como eles não estão vinculados à Terra, pode-se dizer que os direitos autorais não significam nada para os demônios do inferno. A espingarda, e a espada do matador da perdição também. Esses demônios são masoquistas? Perguntou Nero, incrédulo. Masoquista. Opis virou a cabeça, confusa com a nova palavra. Metis estreitou os olhos para Nero, que começou a suar frio. Ela não sabia como responder a essas perguntas. Ao contrário de Nero, Victor não mediu palavras. Masoquismo é quando, pai? Você não pode dizer isso a uma garotinha. Metis interrompeu Victor rapidamente. Na pressa, ela nem percebeu o jeito como havia chamado. Metis, minha querida. Você e as outras meninas têm o mesmo problema. Não devem esconder que ele existe. Isso só vai deixá-la mais curiosa. Portanto, explicar com paciência é mais apropriado. Assim, podemos ensinar o que é certo e o que é errado. Concordo com você, pai. Mas há hora e lugar para isso. Ela ainda é uma criança. Não subestime Opis. Apesar de ser uma criança, ela é muito mais inteligente do que muitas crianças por aí. Mesmo que ela seja mais inteligente, ela ainda é uma criança. Enquanto os dois dragões discutiam, Opis os encarava com um olhar intenso. Sua curiosidade aumentou várias vezes ao ver a reação de Metis e Victor. Nero, por outro lado, parecia um porco suado esperando para ser o próximo a ser abatido. Ela sabia que essa bola curva ainda não tinha chegado até ela, mas com certeza chegaria. Afinal, fora ela quem havia começado o problema. Felizmente, a sorte estava do lado de Nero hoje, porque quando Opis se virou para ela para perguntar algo, os gritos de vários demônios foram ouvidos. Oh! Lilith, Lilith, HMM. Esse grito chamou a atenção do grupo, que olhou na direção do som. Com seus sentidos sobrenaturais, eles conseguiam ver a distância. Então, mesmo estando longe, ainda havia um amontoado de demônios olhando para um palco em uma praça dedicada a shows ao vivo. Ah! Teve show da Lilith hoje? Victor falou confuso enquanto tirava um orbe preto do bolso e começava a verificar algo. Não teve show hoje, e tudo foi organizado rapidinho pela Helena. Victor nem precisou perguntar os motivos de Helena para fazer isso. Suas damas demoníacas observavam a interação de Victor com os seres celestiais desde o momento em que ele chegou ao inferno. Afinal, naquele lugar, havia olhos e ouvidos por toda parte, e como eles tinham as 3 regras sob seu comando, era ainda mais fácil vigiar todos eles. Portanto, a intenção de Helena era clara. Ela quer desestabilizar Ariel. Ela com certeza é um demônio. Victor riu internamente, com sua performance perfeita e controle de seus sentimentos. Victor disse, parece que um show da Lilith estava marcado para hoje. Você quer ver? Não acho que seja uma boa ideia. O Pai Celestial falou enquanto olhava para sua filha, cujos olhos brilhavam com puro poder dourado. Seus sentidos estavam claramente focados no show. Entendo. Bem, vamos continuar nosso passeio. Ainda preciso mostrar meu castelo e as torres. No momento em que Victor disse isso, fogos de artifício subiram ao céu, e Lilith surgiu do chão em um grande círculo mágico vermelho e flutuou pelo céu. Ela estava deslumbrante, e com um longo vestido vermelho e um pouco de maquiagem para realçar seu visual, ela parecia uma mulher muito atraente e, ao mesmo tempo, nobre e demoníaca. A aparição de Lilith deixou os demônios loucos, e eles começaram a gritar ainda mais. Um pequeno microfone vermelho começou a se materializar perto de sua boca, e a voz de Lilith foi ouvida por todo o distrito. Como esse era um bairro voltado para shows, ninguém morava ali, então ela não atrapalharia o sono dos outros demônios. Meus queridos filhos, hoje será uma nova canção feita exclusivamente para vocês. Os gritos dos demônios cessaram, e uma guitarra vermelha surgiu nas mãos de Lilith.
Quando ela levantou e abaixou a mão, o som da guitarra reverberou pela multidão. Outros círculos mágicos aparecem atrás de Lilith, e outras sucubus aparecem. O silêncio caiu até que sua voz foi ouvida novamente. Ouço vozes na minha cabeça novamente, me dizendo para seguir meu desejo. O desejo de matar, de mutilar, de vingança, o desejo de massacrar todos os pombos da cidade prateada. Com o estrondo de uma guitarra, o show de rock misturado com heavy metal começou. Ouço vozes em minha mente novamente, vozes que dizem para ascender ao trono do céu e rasgar o rosto dourado em pedaços. Os demônios ficaram selvagens, e o Pai Celestial olhou para Victor com um rosto inexpressivo. A letra da música era claramente uma forma de expressar seu ódio pelos anjos. O quê? Ela pode ter mudado, mas o ódio por ela ainda existe, ok? Ela só expressa isso de forma diferente. Victor explicou e acrescentou, pelo menos ela não vai para a guerra, né? O Pai Celestial não sabia como refutar as palavras de Victor. Por um lado, ele estava certo, mas, por outro, sentia que nem tudo era tão simples assim. Ao ver Lilith em seu show, sorrindo e cantando, e ao ouvir a letra de sua música, Ariel sentiu uma mistura de fúria e inveja. Consequentemente, seu semblante começou a oscilar entre o preto e o dourado. Merda, pensou o Pai Celestial. Ariel, controle-se. Sim. Eu vou. Ela respondeu enquanto parava de piscar entre o lado escuro e o lado claro, mas seus olhos ainda estavam focados em Lilith. Vejam os anjos queimarem. Lilith destruiu a guitarra no chão, e o estrondo reverberou por todo o palco. Então, o palco explodiu em chamas, literalmente, e um instrumento de heavy metal começou a tocar. O vestido vermelho de Lilith também pegou fogo, substituído por uma roupa preta de dominatrix, estilizada como um longo vestido de capa preta. A excitação dos demônios atingiu o auge, e seus gritos podiam ser ouvidos à distância. Ariel não conseguiu mais se conter e seu rosto ficou permanentemente preto por alguns segundos. Vulgaridades que fariam um marinheiro corar de vergonha começaram a sair da boca do anjo da generosidade. Ela era generosa até mesmo quando se tratava de falar mal dos outros. Victor, vamos sair daqui agora. O Pai Celestial pegou sua filha e foi embora daquele lugar, certo? Apesar de ter dito isso, Victor não correu como seu Pai Celestial, e apenas voou calmamente. Isso mesmo, pombinha, caia. Caia. Vire um anjo caído. Helena riu loucamente enquanto clicava em vários botões, e o show de Lilith começou a ser transmitido por toda a cidade. Você pode correr, mas não pode se esconder. Precisamos nos preocupar com isso. Aline ressaltou, está tudo bem, né? Ela não está fazendo nada demais. Ela só deu um show. Vini falou. Na opinião dela, sua atitude era relativamente inofensiva. Afinal, ela não estava tentando matar ninguém. Ela estava apenas provocando o anjo e tentando transformá-lo em um anjo caído. Essa era apenas uma atitude normal dos demônios. Sim. Um show. Aline olhou novamente para as telas à sua frente. Se havia algo que todas as sucubus tinham em comum, era o ódio natural por anjos, um ódio herdado de Lilith. Portanto, Aline conseguia entender a reação de Helena. Ainda bem que sou um demônio de gelo, pensou Aline. De qualquer forma, vamos terminar tudo aqui rápido para voltar para casa. Precisamos estar presentes quando a cerimônia acontecer. O que Vini assenti. Capítulo 908, Um prato infernal. Enquanto caminhava pelas ruas de Abaddon, Victor mostrava ao Pai Celestial e Ariel, assim como às suas filhas, os pontos turísticos da cidade. Como Abaddon era a cidade onde o rei demônio vivia, era a maior cidade do reino demoníaco, superando até Alexandria em tamanho. Portanto, apesar de não haver negócios ali, em respeito ao rei demônio, a maioria dos demônios bem-sucedidos e aqueles fortes o suficiente para resistir ao miasma infernal viviam na cidade de Abaddon. Ali, os lugares mais luxuosos para se viver eram os andares superiores das 7 torres e as terras mais próximas do castelo do rei demônio. É claro que esses lugares representavam apenas a alta sociedade do inferno atual. Praticamente qualquer lugar em Abaddon era caro para se viver, pois ficava perto da residência do rei demônio. No inferno atual, o rei demônio era altamente reverenciado e respeitado. Afinal, sem ele, o inferno não teria se desenvolvido a tal ponto. Portanto, para esses demônios, viver perto do rei demônio era uma grande honra e motivo de orgulho. Devido às ações recentes de Victor no mundo sobrenatural, os preços dos imóveis perto de seu castelo ficaram tão altos que poucos demônios tinham condições de morar lá agora. Como rei demônio,
Victor usava muita mística, assim como Vlad. Ele raramente aparecia em público, só aparecia em reuniões oficiais ou para elogiar um demônio por seus esforços. Essas raras aparições foram intencionais para fazer do rei demônio alguém inatingível e inalcançável, mas ao mesmo tempo próximo o suficiente para não ser estranho. Ironicamente, devido às suas ações no mundo exterior e à sua ausência no inferno, Victor tornou-se ainda mais popular que Lilith. Enquanto o progenitor dos demônios era agora reverenciado como um ídolo, ele era adorado como o deus dos demônios, querido. HMM. O que houve, Roshani? Victor respondeu enquanto reforçava as runas para evitar que os demônios percebessem o grupo, já que seria irritante se todos parassem e ficassem olhando para eles. Está tudo bem fazer isso depois do incidente anterior? Não vai prejudicar a aliança? Ela perguntou curiosamente. Essa apresentação de Lilith não vai deixar as coisas estranhas. Eles precisam dessa aliança mais do que nós, Roshani. Principalmente agora que viram o poder do meu inferno, respondeu Victor. É verdade, mas a apresentação de Lilith não tornaria as coisas estranhas. Roshani perguntou. Não muito. Afinal, o ódio de Lilith pelo Pai Celestial e pelos anjos é bem conhecido. Seria mais surreal para o Pai Celestial se Lilith estivesse louvando os anjos ou algo assim. Entendo. Ele trata esse ódio como normal. Então não é um problema. Roshani disse. Sim, mas também há o fato de que somos fortes demais para sermos ignorados. Então ele fará qualquer coisa para que a aliança aconteça. Anyway, sem mencionar que eu não deveria mentir sobre o estado atual do inferno. Afinal, mentiras têm pernas curtas, especialmente com aliados. Se eles querem se aliar a nós, precisam saber como o inferno, e especialmente Lilith, os vê. Victor não estava nem um pouco preocupado que esse ódio pelos demônios se espalhasse para o mundo exterior. Afinal, ele tinha maneiras de lidar com esse ódio, se necessário. Além disso, a maioria dos demônios temia a punição de Victor, e ele havia sido especialmente claro sobre não causar problemas no mundo dos vivos. Aqueles que quebraram essa regra foram servidos de exemplo com obras de arte dignas dos livros de Lovecraft, incutindo medo, terror e admiração nas massas. Os demônios eram uma espécie complexa, mas, ao mesmo tempo, bastante simples. Eles respeitavam os fortes, e Victor, como o mais forte, era altamente respeitado por todos. No entanto, respeito sem medo era considerado uma fraqueza para os demônios, portanto, tais demonstrações eram necessárias. De repente, um som estranho foi ouvido ao redor deles. O grupo olhou para o Pis, a garotinha corando levemente. Estou com fome. Victor sorriu gentilmente e falou enquanto pegava o Pis no colo. Vamos comer alguma coisa. Ninguém se opôs a essa ideia, embora os seres celestiais estivessem um pouco apreensivos em experimentar a comida do inferno. Afinal, a maior parte da comida era feita da carne de bestas demoníacas e, como essas bestas viviam no inferno, possuíam uma imensa concentração de miasma, tornando-a altamente tóxica para os anjos. Aparecendo na Torre da Gula, uma das 7 torres em Abaddon, Victor fez sua presença ser notada. No momento em que a aura de Victor foi sentida, todos os demônios imediatamente se viraram e olharam para ele. A primeira sensação foi de choque, seguida de pressa, e logo estavam diante de Victor, curvando-se. Rei demônio da tirania, como podemos nós, seus fiéis servos, ajudá-lo na Torre da Gula? Os atendentes responsáveis por orientar os visitantes falaram ao mesmo tempo. Minhas filhas e meus visitantes estão com fome. Preparem o penúltimo andar para nós. Sim. Seu desejo é uma ordem. Assim como antes, eles falaram em uníssono e então saíram de suas posições respeitosas para atender a ordem de Victor. Embora estivessem chocados ao saber que Victor tinha filhas, informação que claramente seria espalhada para todos, os atendentes olharam para as 3 mulheres e se perguntaram de quais damas demônios elas seriam filhas. Tais pensamentos eram normais, pois sabia-se que Victor tinha uma relação muito próxima com as mulheres que ocupavam os cargos mais importantes do governo atual. Em segundos, toda a Torre da Gula soube da presença de Victor, e vários demônios foram mobilizados para suprir todas as suas necessidades. Vamos! Victor caminhou na frente, liderando o grupo. Ariel e Opis olharam para Victor por alguns segundos quando perceberam que ele estava completamente diferente de algum tempo atrás. Não estavam falando apenas sobre sua atmosfera, mas também sobre sua aparência. Seu cabelo, embora ainda curto,
Era claramente feito de miasma, sua pele estava mais acinzentada e escamosa, e seus olhos de dragão estavam mais proeminentes. Claramente, ele deixou suas características mais marcantes aparecerem e não permaneceu em sua forma humana. O Pai Celestial, como líder, compreendeu claramente a postura de Victor. Havia rostos que só deveriam ser conhecidos por seus subordinados e familiares, e, como líder, era essencial saber como usar esses rostos. Ao entrar em um portal que levava a um dos restaurantes mais luxuosos do inferno, Ariel e o Pai Celestial ficaram mais uma vez impressionados com o luxo. Tudo naquele restaurante era feito de metais demoníacos. Vale ressaltar que os metais demoníacos eram extremamente raros, mesmo no inferno, e ver um hotel inteiro coberto por esse material foi um choque enorme. Eles mal sabiam que todas as 7 torres eram feitas do mesmo material. Eles só não tinham notado devido às inúmeras runas nas torres. Com a habilidade de Helena de aumentar e diminuir a massa, era bem fácil obter uma quantidade enorme desses materiais. Além disso, Victor podia até mesmo criar esses materiais com sua manipulação da criação, uma habilidade dracônica. Embora o Pai Celestial pudesse criar materiais preciosos, ele geralmente se abstinha, pois o céu não exigia luxo. Enquanto estavam sentados em cadeiras perto de uma janela com vista completa de Abaddon, Victor olhou para a cidade com apreciação por alguns momentos antes de voltar-se a olhar para o grupo. Foi nesse momento que o garçom chegou, e Victor disse: "Me dê as receitas misturadas, quero apresentar a todos os temperos do inferno. Para minhas 2 filhas mais novas, vocês não precisam se preocupar com isso." "Sim", gaguejou ele, nervoso, e caminhou rapidamente em direção à cozinha para transmitir o pedido. No caminho, escorregou e quase caiu no chão, mas conseguiu se equilibrar. Apesar do deslize, nenhum funcionário riu dele. Afinal, ele lidou com a situação melhor do que qualquer um ali. Estar cara a cara com o Rei Demônio era um privilégio que poucos conseguiam alcançar, e eles foram pegos completamente de surpresa por sua visita repentina. Victor enfiou a mão na bolsa, tirou 2 garrafas de madeira seladas com runas dracônicas e as entregou a Nero e Opis. As 2 meninas olhavam para as garrafas com um olhar neutro e sem emoção. Elas não conseguiam sentir nada vindo daquelas garrafas, então não sabiam como reagir. "Pai." Nero estava prestes a dizer algo, mas Victor interrompeu gentilmente, dizendo: "Apenas beba. Você vai se surpreender, eu garanto." Ponto certo. Confiando nas palavras do pai, Nero bebeu pelo canudo. No momento em que o líquido tocou sua língua, seus instintos foram imediatamente ativados, e ela rapidamente sugou todo o conteúdo. Quando ela terminou de sugar tudo, ela abriu a boca para respirar profundamente. Os narizes de Opis e Metis sentiram o cheiro de sangue e começaram a salivar. Opis não perdeu tempo e começou a beber também, e assim como Nero, começou a beber rapidamente. O sangue estava delicioso. Metis mordeu a língua de forma sedutora e frustrada, desviou os olhos da garrafa e olhou para Victor. Apesar de ser um dragão, ela não precisava necessariamente de comida para se alimentar. Ela ainda era um dragão de sangue, uma mistura perfeita com vampiros nobres, então também podia beber sangue. A satisfação de beber sangue não havia desaparecido quando ela se transformou em dragão. Na verdade, pode-se dizer que havia sido ainda mais aprimorada. Victor apenas sorriu neutramente para todos, ignorando completamente o olhar sedutor e ganancioso de Metis. Ela estava claramente pedindo as garrafas, mas Victor não as entregaria até que ela pedisse. Victor tirou mais 2 garrafas seladas com runas e as entregou a Nero e Opis. Desta vez, as 2 meninas beberam de forma mais refinada. Victor guardou as garrafas vazias de volta na bolsa. Diante daquela cena, o Pai Celestial e Ariel permaneceram em silêncio, observando tudo. Seus pensamentos eram bastante neutros, pois simplesmente pensavam que Victor e suas filhas eram muito próximos. Esses pensamentos desapareceram rapidamente quando sentiram o cheiro da comida chegando. Vários garçons começaram a entrar e encheram a grande mesa redonda com vários pratos de diferentes tipos de carne. Vendo que tudo estava perfeito, Victor deu um sorrisinho satisfeito. "Muito obrigado, e bom trabalho." "Sim, é um prazer servir." As mulheres e os homens demoníacos que serviam falaram simultaneamente e deixaram a mesa o mais educadamente possível. Quando se afastaram de Victor, voaram em direção à cozinha, e vários gritos suaves de felicidade puderam ser ouvidos. "Fechem o restaurante. Este lugar inteiro é reservado para o Rei Demônio e seus convidados", disse o gerente do restaurante. Sendo um dos demônios da alta sociedade e um dos pilares demoníacos de alto escalão, ele conhecia muito bem os convidados de Victor. Sim.
Na verdade, quase todos no reino demoníaco conheciam essa dupla. Afinal, eles haviam participado da reunião dos seres sobrenaturais que fora transmitida para todo o inferno, mas como um dos seres mais antigos do inferno, ele sabia ainda melhor o quão aterrorizante esse par era, especialmente o homem envolto em luz, embora ele acreditasse que não havia nada mais assustador que seu rei. Enquanto isso, no restaurante, Victor olhava para a dupla do céu e sua filha Métis. Aproveitem. O Pai Celestial e Ariel olharam para os lindos pratos à sua frente e não sentiram nenhum miasma. Como eles removeram o miasma da carne. Não era impossível. Este é o restaurante mais luxuoso por um motivo. E não existe impossível. A palavra impossível para mim significa que alguém ainda não encontrou o caminho para esse objetivo. Então, pare de perguntar e aproveite. A responsabilidade hoje é toda minha. Ponto certo. O Pai Celestial cortou um pedaço de carne tão macio que foi facilmente fatiado com o garfo, revelando o interior. O suco da carne pingou e o cheiro ficou ainda mais forte. Com muito cuidado, ele pegou o pedaço de carne e o colocou na boca. De repente, uma explosão de sabores surgiu em seu paladar. Ele viajou por um mundo de carne macia, um sabor que ele nunca havia sentido antes e uma experiência que ele nunca havia tido antes que preencheu todo o seu corpo e mente. O puro prazer de comer algo delicioso. Delicioso, exclamou ele mentalmente. Por alguns segundos, até mesmo a aura de luz ao redor de seu corpo foi completamente apagada, mostrando o homem de meia-idade por trás, mas ele rapidamente recuperou o controle de seu corpo. Isso é incrível. O Pai Celestial falou, impressionado. Eu disse, certo. Victor sorriu. Ao ver isso, Ariel seguiu o exemplo, cortou um pouco de carne e comeu. Assim como seu Pai Celestial, ela viajou por um mundo totalmente novo de sabores. Ela rapidamente colocou a mão sobre a boca quando percebeu o gemido que soltou e encarou o Victor com um olhar que parecia perfurar seu corpo. Quando uma comida é tão deliciosa, dizem que todos os pontos de prazer do corpo são ativados. Essa é uma das habilidades especiais dos demônios da gula, explicou Victor com um sorriso inocente. Ariel corou ainda mais e olhou para o prato, incrédula. A comida era tão deliciosa que ela gemeu de prazer. Que tipo de bobagem é essa? Como esperado do inferno, tudo aqui está me influenciando a cair. Por um momento, ela chegou a pensar que não seria ruim se tornar um anjo caído se pudesse comer tais alimentos todos os dias, mas rapidamente afastou esse pensamento profano de sua mente. Foram aqueles demônios da gula que fizeram isso? Perguntou o Pai Celestial, incrédulo, ao se lembrar dos demônios que comiam tudo, até mesmo outros demônios. Sim. Afinal, eles são especialistas nesse tipo de assunto, certo? Sim, eles estão. Victor olhou para Métis e sorriu com um sorriso que dizia, sua vez. Métis estreitou os olhos para Victor. Queria reclamar que não queria aquilo, mas não era mesquinha, então apenas assentiu e comeu. Assim como aconteceu com o Pai Celestial e Ariel, a mesma cena se repetiu, mas ela não sentiu tanto prazer porque já havia provado algo mais delicioso do que isso. E esse algo era o sangue de Victor. É delicioso. Ela sentiu. Mesmo achando a comida inferior ao sangue de Victor, ainda era saborosa. Então ela começou a comer.